A máquina de som da Super Rádio Clube na cobertura das eleições 2014 do segundo turno. Hoje, domingo decisivo, 26 de outubro de 2014. Você está pronto? Estamos prontos com muitas informações pelo Brasil, então, o meu caro Augusto Borges. Daqui a pouco tem o Renato Abreu também com a gente, né? O Renato? Exato. Ele vai falar direto da onde? Lá do Raimundo dos Queijos? Exatamente, com informações. Ok. Dizer a você, meu caro Augusto Borges, e os ouvintes que sintonizam a Super Rádio Clube nesta cobertura das eleições de 2014, que o Brasil escreve neste domingo mais um capítulo importante de sua história. Em algumas horas, o país vai eleger quem comandará a presidência da República pelos próximos 4 anos. 14 unidades da Federação, 13 estados e o Distrito Federal, Augusto, vão decidir seus governadores em segundo turno. Mais de 141 milhões de eleitores estão aptos a votar até às 5 da tarde de hoje. Os eleitores, como eu disse a você, de 13 estados brasileiros e do Distrito Federal, estão indo às urnas para decidir o futuro do país. Mais um pouquinho. Pois não, Augusto? Ok. Meu caro Jonas. Pois não. Como é que você se sente aí? Em termos gerais, a situação está calma, a eleição transcorre normal? Tudo tranquilo, as ruas de Fortaleza estão com a sensação de paz. Parece que os bandidos desceram para o andar subterrâneo. Não tem movimentação. Em alguns locais que eu passei hoje pela manhã, percebi a tranquilidade dos mesários, a tranquilidade dos policiais, mas teve sim alteração, meu caro Augusto Borges. Para você ter ideia, teve várias prisões hoje de manhã. Na realidade, aqui em Fortaleza aconteceu apenas uma prisão, mas as pessoas ficaram detidas. Para você ter ideia, nós temos aqui a informação que pela manhã aconteceu movimentação estranha em vários locais de grande votação. Por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral informa que no Brasil todo, como um todo, aconteceu 158 detenções de material. As pessoas foram recolhidas, mas nós temos uma repórter nesse exato momento no bairro da Vajota e ela vai trazer as informações porque o sol está quente, Augusto, com temperatura aí na casa dos 30 graus e a repórter Catiana Rabelo está no bairro da Vajota e traz as informações para a Super Rádio Clube a respeito das eleições de 2014, segundo turno. Alô, Catiana? Em dia de sol quente, com temperatura em torno de 30 graus, moradores de Fortaleza saíram cedo para votar. O aposentado Mervaldo Vale, 68 anos, chegou à sessão eleitoral no Colégio Padre José Nelson, no bairro de Vajota, antes das 7 horas da manhã, tudo para não repetir a dor de cabeça igual ao primeiro turno, quando passou mais de 7 horas na fila para votar. Eu quero votar antes, porque no turno passado eu votei aqui 3 horas da votação. Agora é o seguinte, primeiro para ter logo o primeiro. Carros e militares do Exército estão rodando desde a madrugada pelas ruas de Fortaleza e de outros 12 municípios. A presença das Forças Armadas foi um pedido do Ministério Público Eleitoral. No Ceará, mais de 6 milhões e 200 mil pessoas podem votar. Na capital Fortaleza, maior colégio eleitoral do estado, estão mais de 26% dos eleitores. Os cearenses votam neste domingo para presidente e governador. Os candidatos ao Palácio da Abolição são Camilo Santana, do PT, e Eunício Oliveira, do PMDB. No primeiro turno, a disputa foi acirrada, com 59.734 votos de diferença entre os candidatos. No dia 5 de outubro, Camilo Santana conquistou 47,81% dos votos e Eunício Oliveira, 46,41%. De Fortaleza, Catiana Rabelo. Tá aí, Augusto Borges. A Catiana Rabelo, com informações para a Super Rádio Clube. Ok. E dizer a você, meu caro Augusto, que os brasileiros que moram na Austrália, na terra do canguru, Nova Zelândia e no Japão, começaram a votar ontem, sábado, né? 25. E os eleitores brasileiros decidiram em quem realmente merece ter representantes, quem deve representar seus familiares aqui no Brasil. Mas nós vamos direto à Dinamarca, em Copenhague, com informações, porque tem notícias a respeito dessa votação. As pessoas que votaram lá no Japão já podem realmente comemorar a vitória.
Quem está na frente não vamos saber agora, meu caro Augusto Borges. Lá na Austrália, né? É a Austrália, nós vamos direto à Dinamarca, em Copenhague. Vamos dar um de canguru e dar um pulo até lá. Exatamente, a Gisele Garcia está em Copenhague, na Dinamarca, e traz as informações a respeito da votação no outro lado do mundo. É com você, Gisele Garcia. Aqui em Copenhague, na Dinamarca, a votação começou às 5 horas da manhã do Brasil. 825 pessoas estão cadastradas no sistema eleitoral, mas no primeiro turno só 400 pessoas votaram. Nesse segundo turno, a expectativa é de que o mesmo número de eleitores compareça às urnas. Brasileiros estão votando para presidente em 135 cidades do exterior, de 89 países. Mais de 350 mil pessoas estão aptas a votar fora do Brasil. A abstenção, que é quando o eleitor inscrito não comparece às urnas para votar, é o que mais preocupa. Ela foi de 59,9% no primeiro turno. Mas quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. A preferência dos eleitores no primeiro turno foi por Aécio Neves, do PSDB. Ele teve 49% dos votos contra 26% da candidata do PSB, Marina Silva. A candidata do PT, Dilma Rousseff, ficou em terceiro fora do país, com 18% dos votos. Os resultados no exterior são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, junto com os resultados gerais das eleições. De Copenhague, Gisele Garcia. Tá aí, a informação do outro lado do mundo, meu caro Augusto Borges, aqui na cobertura das eleições de 2014, na Super Rádio Clube. E dizendo a você e aos ouvintes que o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral neste domingo terá até 60 dias para preencher o requerimento de justificativa eleitoral. O documento pode ser acessado gratuitamente nos sites do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e dos tribunais regionais, os TREs, cartórios eleitorais, postos de atendimento ao eleitor, que vai fornecer esse documento totalmente gratuito no dia da votação, nos locais destinados à justificativa. Para estar em dia com a Justiça Eleitoral, Augusto, o eleitor que estiver fora do domicílio, como eu falei, poderá procurar hoje os postos de justificativa. Se não, tem 60 dias para fazer esse procedimento na tranquilidade. E se não quiser, poderá pagar uma multa aí de R$3 quando for chamado pela Justiça Eleitoral. E o voto, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 70 anos. Eu estou nessa. Como é que você diz, meu Eu cara? estou nessa, mas de qualquer modo eu fui votar. Você foi cumprir a sua cidadania, claro, né, Augusto? Claro. Os que têm entre 16 e 18 anos... Mais ou menos. E os analfabetos também não precisam realmente votar. Vota se quiser. E aproximadamente, como eu disse, 141 milhões de brasileiros estão indo às urnas até as 5 da tarde de hoje para realmente decidir quem irá comandar o país pelos próximos 4 anos, escolhendo aí o presidente ou a presidenta, no caso da reeleição, e o vice, né? A escolha vai ocorrer, logicamente, que com a condição favorável para quem realmente se saiu melhor nas pesquisas, na luta aí de 104 dias de muita luta intensa entre os candidatos. Mas é você que tem informação de Roraima, meu caro Augusto Borges. Vamos lá, meu. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima estima que 17 mil índios deverão votar até as 5 da tarde de hoje. Segundo informações, os indígenas estão preocupados porque em Roraima não tem assistência, muitos estão doentes e falta aí o dedo das autoridades para decidir realmente. Jonas, eu pensei que os índios só quisessem apito, mas querem voto também, né? Querem voto também. E segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o número representa aí quase 6% do eleitorado de Roraima. Perfeito. Nós vamos até Boa Vista com a repórter Graziela Bezerra. Ela tem as informações e traz aqui para a Super Rádio Clube na cobertura das eleições 2014. Beleza. É com você, Graziela Bezerra. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima estima que 17 mil indígenas compareçam às urnas neste domingo em todo o estado. O número representa quase 6% do eleitorado roraimense. Um desses eleitores é Belcídio
índio Uapixana, de 42 anos. Ele vive na comunidade Tabalascada, a cerca de 30 quilômetros da capital Boa Vista. Ele vai votar em uma sessão instalada na escola indígena da comunidade e espera que a confirmação do voto na urna se transforme em mais saúde para seu povo. Teucídio tem um filho de 6 anos que sofre de problemas cardíacos. O índio se queixa da dificuldade para chegar ao hospital da capital, onde realiza os exames do menino. Meu filho é especial, né? Isso dá trabalho. Eu tenho que cuidar deles. Ele nasceu com problema, né? Com bolsa de água no coração dele. Eu vendo farinha, né? E alguma coisa lá para poder pagar o ônibus, né? Até lá. A falta de atenção à saúde é uma das maiores reclamações entre os índios da Tabalascada, mas a educação, na opinião deles, também deixa a desejar. Apesar de muitas crianças estudarem ali mesmo na comunidade, com professores indígenas, a dona de casa, Rosângela da Silva Colares, diz que os Uapixana estão esquecidos. Melhorar a saúde para nós e a escola, educação, né? Falta merenda, falta material escolar. A nossa comunidade está bem esquecida por eles. Mãe de 3 adolescentes, Rosângela também espera a construção de uma área de lazer para os jovens índios. Temos nossos filhos e é muito perto da cidade. A gente precisa de uma quadra de esporte, porque ninguém não sai de dentro de casa. A gente precisa mais disso, uma praça, ali, ficar brincando. É isso. Atualmente vivem na comunidade Tabalascada cerca de 800 indígenas, a maioria da etnia Uapixana. A fonte de renda do povo é a agricultura, principalmente a produção de farinha. Um saco com 25 quilos do produto chega a custar R$250. Quem não tem ocupação sobrevive com a renda de programas sociais do governo. Os valores recebidos pelas famílias vão de R$ 77 até no máximo R$252 por mês. De Boa Vista, Graziele Bezerra. Aí, a situação é complicada. Eu recebo aqui a informação que a candidata Marina Silva está na região e diz que só volta de lá para Brasília praticamente por parte das 9 da noite, meu caro Augusto Borges. Deverá pegar um voo para Brasília, mas depois que souber do resultado, quem realmente vai representar o Brasil por 4 anos. Perfeito. E tem mais informação para concluir nossa participação. Daqui a pouco eu vou retornar ao vivo, direto do Liceu do Ceará. Vou votar, porque ainda não votei, Augusto. Vou fazer a minha cidadania como realmente cidadão cearense brasileiro. Vou votar daqui a pouco no Colégio Estadual Liceu do Ceará. Mas dizer a você que eu tenho informação a respeito dos candidatos ao governo cearense que votaram pela manhã. Aqui no estado do Ceará, 121 urnas. Até o momento, elas deram problema. E o Tribunal Regional Eleitoral informou que 71 foram trocadas por urnas reservas. E da capital Fortaleza foram 29 substituições. Mas a repórter Catiana Rabelo, que está em Fortaleza, ela acompanhou os candidatos Eunício de Oliveira e também tem informação a respeito de Camilo Santana na votação dos dois para a decisão do governo do estado do Ceará. Vamos acompanhar a informação com Catiana Rabelo a respeito dos candidatos ao governo que foram votar em seus respectivos locais de votação. No Ceará, 121 urnas eletrônicas apresentaram problemas nesta manhã. O Tribunal Regional Eleitoral informou que 71 foram trocadas por urnas reservas. Na capital Fortaleza, foram 29 substituições. Todo o estado tem quase 20 mil urnas eletrônicas distribuídas nos 184 municípios. Os 2 candidatos ao governo cearense compareceram às sessões eleitorais por volta das 10 horas da manhã. Eunício Oliveira, do PMDB, votou no Clube Náutico Atlético do bairro de Meireles, em Fortaleza. Apesar de aparecer um pouco atrás do adversário nas últimas pesquisas divulgadas, Oliveira disse estar otimista com a vitória. Ele estava acompanhado pela esposa, os 4 filhos e o vice-prefeito licenciado da capital cearense, Gaudêncio Lucena, do PMDB. Hoje é um grande dia. Eu espero que o eleitor cearense tenha, nesse momento, a oportunidade de fazer do Ceará um Ceará que seja o Ceará efetivamente de tudo.
corre pelo PT, votou na Escola Municipal Bom Jesus, no município de Barbalha, no interior. Ele reforçou que pretende dar continuidade ao trabalho feito pelo atual governo. Por muito feliz, muito otimista, muita energia, agradeço de coração a todos aqueles que me apoiaram no primeiro turno, mais de 2.030.000 eleitores que votaram, que garantiram o primeiro turno. E que Deus possa iluminar todos os cearenses para que possa garantir que o Ceará continue avançando no caminho certo, na área retrocesso. O candidato petista estava com a esposa, os 2 filhos e o governador do Ceará, Cid Gomes, do PROS. De Fortaleza, Catiana Rabelo. Tá aí a super cobertura da Rádio Clube nas eleições 2014, segundo turno, Augusto Borges, e dizer a você, para concluir a nossa participação, que os brasileiros começarão a conhecer os números faciais das urnas com a indicação do novo presidente a partir das 20 horas de hoje, quando o Tribunal Superior Eleitoral passará a exibir os dados em telões instalados na sede do Tribunal em Brasília, após a votação do Acre, que no momento tem 3 horas de atraso em relação às unidades da federação, que adotam aí o horário brasileiro de verão. E aqui em Fortaleza, logo mais às 7h30 da noite, já sabemos quem realmente vai comandar os destinos dos 184 municípios do Ceará pelos próximos 4 anos. O resultado, porém, depende de vários fatores. Segundo informação do presidente do TSE, Dias Toffoli, não há como ter certeza de quem será realmente conhecido antes das 8 da noite. Portanto, essa é a informação. E receba aqui a informação, meu caro Augusto, que na UES já foi restabelecida a energia que estava faltando nos blocos Q e R. Portanto, os locais de votação 37 e 46 já está com a energia restabelecida na Universidade Estadual do Ceará. São essas informações. Daqui a pouco eu retorno com mais notícias nas eleições 2014. Jonas Melo, na cobertura das eleições 2014, segundo turno, na Super Rádio Clube. É com você, Augusto Borges. Obrigado, Jonas, pelo seu trabalho, beleza de trabalho. Continue nos ajudando nesse mistério de oferecer ao público as melhores e mais importantes notícias sobre a eleição no país.